E aí surge, né, aquela dúvida assim, como é que eu evangelizo a minha criança? Faço o que eu estou fazendo hoje, né? Bom, gente, a igreja, ela tem uma particular preocupação com a formação das crianças, e todos têm, né? Porque ela é o futuro. Mas qual a importância dessa responsabilidade dos pais para a formação dos seus filhos? Sabedoria, amor, paciência, principalmente, né? Isso a gente precisa ter de sobra, né? São questões que a gente vai refletir, eu vou bater esse papo aqui. É o nosso convidado de hoje, Marcelo, seja bem-vindo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Dani, obrigado a todos pela oportunidade da gente estar junto mais uma vez. Mais uma vez, para a gente falar sobre isso. Bom, como que a gente pensa na formação sobre a evangelização das crianças? Bom, olha, a formação das crianças, ela é algo importantíssimo na atualidade, né? Cada vez mais, porque nós temos a informação de uma maneira mais ampliada, disseminada com a rede mundial de computadores aí. E os pais têm presença fundamental nessa formação, né, Dani? Sim. Olha, é importantíssimo, você falou da paciência, mas o exemplo também é muito importante dos pais, né? Porque principalmente na primeira época de aprendizado da criança, do 0 aos 5 anos, aí do 0 aos 6 anos, a criança vai ser muito mais sensível e visual do que auditiva. Então nós, enquanto pais, às vezes temos muito a falar, mas não damos o testemunho. E a criança vai aprender muito mais vendo do que ouvindo. Então, os pais, eles são os primeiros catequistas das nossas crianças, né? Sim. E quando você diz vendo, né, vendo o exemplo, a criança também, ela vê tudo e percebe, sente o ambiente, né? Se o ambiente tem essa conexão, se o ambiente realmente tem esse conteúdo, né, da mãe participar, do pai participar, de ser um ambiente realmente que traga esse exemplo, né? Exatamente. E a gente falando um pouco de inteligência emocional, né, nessa questão social, um ambiente alegre, né, a gente estava falando da alegria hoje, um ambiente... O catecismo da igreja diz que a família é reflexo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, termos na nossa casa, como referência, São José e Nossa Senhora, eu vejo, sabe? E que puderam dar para Cristo aquilo de melhor que eles tinham, que talvez não fosse tanto conteúdo técnico, mas a atenção e a presença. Perfeito. Tá aí um grande exemplo cristão. A atenção, né, e a presença. Exato. Faz toda a diferença. E aí os pais exercem essa educação, né? A sensação dos pais também, muitas vezes, é muito frustrada, né? Se sentem muito fracos, impotentes, porque querem fazer o melhor. Vamos falar um pouco desses pais, né? Um pouco que é feito, mas se for verdadeiro faz a diferença, né, Marcelo? Exatamente. E muitas vezes nós entendemos o prover só como uma condição financeira paternal, né? Olha, prover uma melhor condição para os nossos filhos. Quando, na verdade, a busca de oportunidades também é uma forma de provisão. Então, ainda que seja um ensino gratuito, ainda que seja na sua paróquia, na sua capelinha mais simples, mas levar os seus filhos a participar. E, principalmente, estar junto, né? Acompanhar, orientar os filhos e, mais uma vez, testemunhar. Então, não só prover, mas acompanhar e orientar e testemunhar também. Que um exercício é um desafio para todos os pais responsáveis, porque ninguém nasce sabendo, né? Isso. É claro que tem aí os erros, tem os acertos, as tentativas, as maneiras, né? A criança tem dificuldade, às vezes, de se relacionar com alguns grupos, dificuldade de permanecer numa catequese, dificuldade, às vezes, ou então ela quer ir participar de um outro grupo em outro horário. Faz a diferença. Sentir a criança, escutar um pouco essa criança também é fundamental, né, Marcelo? Fundamental, porque escutando e percebendo a sua criança, e a nossa criança também, nós vamos validar o que elas têm de melhor, né? Eu costumo dizer que nós devemos optar hoje por uma educação mais positiva. Na nossa época, e já no passado, nós tínhamos como atenção apontar os nossos erros, os equívocos, as coisas erradas dos nossos filhos e que eram apontadas em nós também. Então, falando, olha, isso não está certo, isso que você fez está errado. E isso muitas vezes reprime a criança. Ao invés disso, numa educação positiva, nós motivamos o que ela tem de melhor. E naturalmente ela vai diminuindo o que não é tão bom, porque ela vai fazer mais o que ela tem de melhor. Sim, com certeza. Agora também, né, aquela situação, quando você fala dos exemplos dos pais, e pais que às vezes não praticam, né, não tem um hábito de praticar a religião, e querem que os seus filhos
sejam, né, participam de tudo, né, de uma maneira muito automática. A terceirização, colocar na catequista essa responsabilidade, colocar, às vezes, na participação da missa essa responsabilidade, ou da avó, de outra pessoa, né? Madrinha, falar que a madrinha que tem que ensinar a ser religiosa, ser participar da igreja. Não é bem assim. Mas essa responsabilidade começa dentro de casa mesmo. Exatamente. Nós, cada vez mais, em função de uma exigência do mundo, correndo com as nossas atividades de trabalho, né, e em busca de uma melhor qualidade de vida, nós nos esquecemos da nossa responsabilidade, né? Então eu percebo que muitas vezes a gente está terceirizando esse processo, quando na verdade deve partir de nós. É claro que nós vamos contar com as catequistas, com o projeto de catequese dentro da igreja, dentro das escolas, mas os pais devem participar, devem estar próximos. Olha, eu não posso ir todos os dias, estar todas as vezes, mas sentar com os meus filhos um pouco, Sim. escutar como é a evolução, como eles estão sentindo. Tudo isso é muito importante para que a gente possa, inclusive, corrigir cedo se algo estiver errado. Sim. Né? O livro de Provérbios, no capítulo 22, diz uma coisa linda no versículo 6. Ele diz, educa o seu filho enquanto criança e quando envelhecer ele não se afastará desse caminho. Então, corrige, orienta, acompanha e vai dar certo. Sim, mesmo se sair um pouco, mesmo se vacilar. Isso. Né? Porque faz parte, aí a caminhada continua. Agora, né, em maio, vai ter o grande encontro, né, a primeira jornada mundial das crianças, né? Papa Francisco, se não me engano, foi o irmão Alain que me disse, acho que no Família dos Devotos, disse assim, que é uma criança, disse para o Papa, e aí, não vai ter a jornada mundial das crianças, né? Só tem os jovens, tem vários, e as crianças? Acho que tem a ver um pouquinho com essa sua fala sobre escutar a criança. Olha que lindo, né? Lindo, Papa Francisco escutou esse menino. Eu amo o Papa, ele é uma belezinha. E é verdade isso, uma criança de 9 anos que ela mandou um áudio dando um testemunho na Jornada Mundial da Juventude. E para nós, crianças? E ele ouviu, conversou no Vaticano e decidiram fazer. A expectativa é de mais de 100 mil crianças. E na última vez que vi os dados, já tinha mais de 60 mil inscritos. Olha que maravilha. Do mundo inteiro. Já 60 países se inscreveram para ter crianças in loco, presenciais lá no local. E é uma novidade, né, dentro da igreja. Eu digo que o Espírito Santo vivo, ele vê uma necessidade no mundo, esse olhar para as nossas crianças. E o tema é muito sugestivo, que é trazer as crianças para o meio, né? Olha, colocar as nossas crianças no centro, cuidando das nossas crianças. Mas não é que elas sejam o personagem principal, porque a principal pessoa é Cristo, mas Cristo está no centro da igreja. Então, quando trazemos as crianças para o centro, trazemos mais perto de Jesus. Olha que lindo, que sacada do Papa, né? Muito boa, né? Muito boa. Lindo. Tá vendo? Tudo a partir da escuta, tudo a partir de uma presença, tudo a partir de um acolhimento feito com amor. E isso é ser cristão, né? Exatamente. E aqui a gente vai ter também, né? O irmão Alain já falou. Sim. A gente vai ter um encontro aqui aos pés de Nossa Senhora. Juntinho com a jornada. Estamos em comunhão com a jornada. Marcelo, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Dani. Um beijo a todos, que Deus os abençoe muito e continuem esse processo de evangelização das nossas crianças, né? Porque a nossa igreja viva precisa dos jovens. Exatamente.